Vamos falar de eleições agora. O resultado do primeiro turno foi bastante acirrado. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi o primeiro colocado com mais de 48% dos votos. Ele vai concorrer no segundo turno com o atual presidente Jair Bolsonaro, que levou 43%. Aqui a gente tem a divisão por estados. Vamos acompanhar aqui quem ganhou em cada estado. Primeiro, estados onde Lula venceu. Alagoas, Lula ficou ali com 56,5% dos votos, Bolsonaro com 36,05%. Amapá, o petista teve 45,67%. Amazonas também deu ali 49,57% para Lula contra 42,81% para Bolsonaro. Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará e Paraíba. Destaque aqui para o Maranhão, para o Ceará, Bahia, todos esses tiveram ali, né? O petista teve mais de 60%. Na Bahia, 69,73% dos eleitores escolheram, então, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Levou a melhor, então, em todos esses estados. Vamos ver quais são os outros estados. Olha só, Pernambuco, Lula teve também acima de 60%, 65,27%, ante 29,91% de Bolsonaro. Sergipe, Lula levou a melhor com 63,82%, Bolsonaro com 29,16%. Piauí, Lula registrou ali 74,25%. Estados ali do Nordeste e do Norte, geralmente o petista se sai melhor mesmo. 74,25% então, uma alta muito grande, uma grande vantagem, né? Bolsonaro ficou com 19,90%. Tocantins, bem dividido, né? Lula com 50,4%, Bolsonaro com 44%. Rio Grande do Norte, Lula teve 62,98%, enquanto Bolsonaro registrou 31,02%. Agora a gente vai ver os estados onde Jair Bolsonaro venceu. Vamos acompanhar aqui, já está na tela, ó. Vamos colocar aqui para o pessoal de casa acompanhar também, visualizar. Acre, Bolsonaro levou mais de 60%, 62,50%. Goiás, ele ficou com 52,16%. Paraná, Bolsonaro levou 55,26%. No Distrito Federal, a vantagem foi de 51% contra 36%. No Mato Grosso, 59,84%. Rio de Janeiro, Bolsonaro teve mais de 50% também, 51,09%. No Espírito Santo, ele ficou com 52,23%. No Mato Grosso do Sul, ele registrou ali quase 53%, né? Chegou perto, 52,7%. E no Rio Grande do Sul, Bolsonaro teve 48,89%, enquanto Lula teve 42,28%. Vamos agora para a próxima tela para ver os outros estados. Rondônia, Bolsonaro sempre vence lá em Rondônia, né? Bolsonaro ficou com 64,36%. São Paulo, Bolsonaro venceu também com 47,71%, Lula ficou com 40%, então uma diferença aí menor. Roraima, Bolsonaro 69%, Lula 23% e Santa Catarina 62-29%, com vantagem então para o candidato à reeleição. Esses foram os resultados pelos estados, né? Agora é se preparar, né? Cada um leva ali a sua estratégia, se preparando para o segundo turno que vai acontecer no próximo dia 30 de outubro, né? No último domingo deste mês, e a gente, é claro, vai acompanhar. Ainda falando sobre eleições, algo que chamou muito a atenção, viu, nessa eleição de 2022, nesse primeiro turno, foi a divergência entre os resultados que estavam sendo trazidos pelas pesquisas, né? As últimas pesquisas de intenção de voto. Ficou muito diferente daquilo que foi consolidado nas urnas, né? Isso chamou a atenção neste domingo. A gente vai para os sites agora falar sobre esse tema. CNN está destacando justamente isso. Pesquisas erram e divergem dos resultados das urnas. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como eu disse, recebeu 48,43% dos votos válidos neste domingo, contra 43,20% do presidente Jair Bolsonaro, com 99,99% das urnas apuradas. Os números das urnas contrastam com as pesquisas eleitorais divulgadas na véspera. Os institutos vão ter que ir para o divã, porque parece que não estão conseguindo captar esse movimento da direita, principalmente do Sudeste. Avalia o cientista político Renato Dolce ao comentar essa diferença. A gente tem aqui um quadro, né, e continua repercutindo isso. No sábado, um dia antes do primeiro turno, Lula tinha 50% das intenções de votos válidos
enquanto o Bolsonaro aparecia com 36%. Então a gente vê que o resultado final ali, o consolidado para Lula, ficou dentro da margem de erro, ficou praticamente ali no limite da margem de erro. A diferença grande foi nos votos para Bolsonaro. Ele aparecia com 36%, no final ele estava com mais de 43%. Segundo pesquisa Datafolha, no mesmo dia, pesquisa Globo e PEC mostrou o petista com 51% e o presidente com 37%. Ambos os levantamentos tinham margem de erro de 2 pontos percentuais. A pesquisa IPESP, divulgada no sábado, trazia Lula com 49% e Bolsonaro com 35%. A Genial Quest, da mesma data, indicava respectivamente 49% e 38%. Então a gente vê que as intenções de voto para Lula estão sempre dentro da margem de erro, mas a de Bolsonaro se divergiu muito. O primeiro levantamento tinha margem de erro de 3 pontos percentuais, o segundo de 2 pontos. Os institutos erraram as projeções, mesmo considerando a margem de erro, especialmente em relação aos votos para Bolsonaro. A cientista política Nara Pavão, ela trouxe ali, ela é da Universidade Federal de Pernambuco, fez uma avaliação sobre esse resultado e diz que o contraste pode ser explicado pelo voto útil, conceito que explica a situação em que o eleitor vota de forma estratégica em um candidato que não necessariamente é a sua primeira opção. Segundo ela, os pesquisadores divergiram especialmente em relação aos percentuais de voto de Bolsonaro e Ciro, ao contrário do atual chefe do executivo. O pedetista recebeu menos votos do que as projeções apontavam. Uma coisa que chama a atenção de todos é a desidratação de Ciro. É possível que essa transferência de voto, que estava prevista para acontecer no segundo turno, já tenha ocorrido no primeiro turno. A cientista política afirma que houve um realinhamento do voto útil nos momentos que antecederam as eleições. Aí ela completa ali, aspas. As pessoas migraram mais rápido para o Bolsonaro para sinalizar uma força maior. Quando saem essas pesquisas que apontam a possibilidade de vitória de Lula no primeiro turno, isso acirra a campanha e antecipa a lógica do segundo turno. Ou seja, quando saiu a pesquisa falando, essa é a avaliação da especialista ouvida aqui pela CNN nesse caso. Quando sai a entrevista, a pesquisa de véspera, o pessoal vê que tinha chance de a eleição ser definida no primeiro turno para Lula, as pessoas podem ter transferido o voto para Bolsonaro. Isso acontecer ali de última hora é possível. Não dá para afirmar que realmente foi isso que aconteceu. O cientista político Renato Dolci sugere que a divergência pode ter ocorrido por fatores de metodologia. Ele diz que as bases de dados dos institutos são diferentes para a faixa entre 2 a 5 salários mínimos, o que impacta nas projeções. Existe um peso maior da proporcionalidade dessa faixa que tende a gerar mais votos para Lula porque ele agrega mais esse perfil de eleitorado. Ou seja, pode ser que a gente tenha menos gente nessa faixa de renda aqui do que o que é estimado pelos institutos e também pelas pesquisas. Então a gente precisa avaliar isso, o peso dessa faixa nas pesquisas eleitorais. Dolci cita que o fato do censo realizado a cada 10 anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística não ter ocorrido em 2020 também dificulta as métricas atualizadas pelas projeções. Podemos estar considerando mais gente do que de fato temos em uma faixa de renda menor, mais alinhada com a esquerda, o que eu acabei de falar. Esse pessoal que tem uma faixa de renda menor, talvez a justificativa para essa discrepância tão grande seja que a fatia das pessoas que tem essa renda menor seja menor do que a gente espera, do que a gente consegue projetar. Isso se dá por vários motivos. Também, e entre esses motivos, a gente tem ali o atraso na realização do censo pelo IBGE. Censo que não foi realizado porque tivemos ali cortes de verba, ficou inviável realizar essa pesquisa no ano certo, que foi 2020. Estamos fazendo agora, inclusive. Ainda sobre eleições, quem são os governadores já eleitos e quais disputas foram para o segundo turno? Em alguns estados, 15 governadores já foram eleitos no primeiro turno, então esses estados terão segundo turno apenas para presidente. Os brasileiros, então, foram às urnas para votar. Nos estados, 15 governadores foram eleitos já no primeiro turno, dos quais 10 são governadores reeleitos. Olha só, então quer dizer que o pessoal não quis mudança nos estados, viu? A maior parte do eleitor decidiu manter os governos estaduais. O governador e candidato do PP foi reeleito com 56,75% dos votos. No Acre, Gladson Camelli. O Amapá também teve decisão. Clécio foi eleito ali com 53%.
Eumano de Freitas venceu no Ceará, Ibanez Rocha venceu no Distrito Federal, então não teremos segundo turno também aqui no estado de Goiás. 51,81% dos votos foram para Ronaldo Caiado, que foi reeleito. Então, Carlos Brandão venceu no Maranhão, Mauro Mendes venceu no Mato Grosso, Zema venceu em Minas Gerais, Carlos Massa, o Ratinho Júnior, venceu no Paraná, inclusive venceu com 69,64% dos votos, né? Ganhou ali com uma ampla vantagem. Helder foi reeleito ali, né? Foi reeleito lá no Pará com mais de 70% dos votos. Rafael Fonteles venceu no Piauí e Cláudio Castro venceu, foi reeleito lá no Rio de Janeiro também, assim como Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte. Antônio Denário venceu em Roraima e Vanderlei Barbosa venceu no estado do Tocantins. Os outros estados, então, Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo, vão ter segundo turno, não conseguiram definir agora no primeiro turno. Então, no dia 30 de outubro, os eleitores vão ter que escolher o seu governador dos próximos 4 anos.